Bem-vindos a mais uma conversa sobre aves e desta vez vamos falar sobre a 18ª observação realizada, ou pelo menos o registro aqui na lista do Gonçalo Elias, que está aqui para nos falar sobre a espécie, e que é o roxinol comum e, pelo que me parece, há uma história para contar sobre esta observação. Olá, Zé, é verdade. Ora bem, nós agora chegamos a junho de 88. A espécie anterior foi o objeruco, que ainda tinha sido em maio, e quando chegamos ao início de junho, mais concretamente ao dia 2, aqui a minha lista, a partir deste ponto, começou a ganhar um novo embalo, porque eu comecei a intensificar as minhas saídas e comecei a acumular espécies com mais velocidade. E então o que aconteceu? No início de junho eu fui passar 2 dias à Serra da Rábida. Havia um tio meu que tinha lá uma quinta. Eu disse que tinha porque o tio já faleceu, agora já não tem, mas eu na altura costumava ir lá às vezes até mais para fazer a observação da astronomia, mas desta vez calhou ir lá passar 2 dias no início de junho, e eu desta vez resolvi, tinha visto o pintacilgo lá 3 meses antes, como contei no episódio número 4, e desta vez resolvi explorar um bocadinho melhor aquela zona da Rábida que eu nunca tinha estado a explorar para aves. E então estes 2 dias que eu lá passei, que foi 2 e 3 de junho de 88, foi um sucesso porque nesses 2 dias somei 8 espécies novas. Portanto, foi assim, digamos, um incremento significativo. Um incremento significativo. Repara que eu estava a fazer isto sem ajuda de ninguém, ou seja, tinha tido as bases com o meu tio. O meu tio não é o tio da Quinta, é outro tio que foi o tio que me ensinou a ver aves. Eu tinha tido as bases, mas eu agora estava a começar a fazer estas saídas pela minha conta, portanto tinha o meu ritmo de progressão, eu ia descobrindo os bichos, mas obviamente que é um ritmo mais lento do que quando a gente tem alguém que nos está a mostrar a bicharada toda. Só que por um lado é um ritmo mais lento, por outro lado a aprendizagem vai sendo muito mais sólida, porque a pessoa vai descobrindo e vai fixando as coisas. Bem, então eu cheguei lá à Quinta, que era ali na zona de Casais da Serra, que é na estrada que vai para o Portinho da Rábida, portanto um bocadinho depois do Alambre, e eu depois comecei logo a explorar para ver aves. E então, como é que eu faço a exploração? Eu na altura não tinha carro, como também já referi em outras ocasiões, então começo a andar pela estrada que sai de Casais da Serra em direção à zona onde hoje está o Alambre, enfim, que é um sítio onde hoje em dia muitas pessoas vão fazer observação para ver e para fotografar aves. Na altura não havia lá infraestruturas de espécie nenhuma, portanto, era uma zona de mato. Não me lembro sequer se estava vedado ou não. O que eu sei é que quando chego ali à zona do Alambre, precisamente, nessa zona da estrada, eu ia assim a caminhar pela estrada à procura das aves e de repente começo a ouvir assim um canto, uma coisa que me chamou a atenção, um canto muito variado, que não se calava, mas que vinha do meio de umas moitas. E eu ouço o canto que dava-me ao pé da estrada e mas o que é isto? Este canto tão bonito, tão variado, mas eu não via nada, porque o bicho estava no meio da folhagem. De modo que eu tive ali que tempos... É exatamente essa característica que deixa quem gosta de fotografar extremamente irritado. Exatamente, não se mostram. Exatamente, não se mostram. E repara, hoje em dia nós identificamos os bichos pelo som, porque hoje em dia há gravações em CDs e há gravações online e é muito fácil ter estes sons. Na altura eu não sabia, eu não tinha uma única gravação que me permitisse aprender os sons previamente. De modo que eu andei ali de roda da moita, lá onde o bicho estava, ou de uma pequena árvore, portanto, era assim uma zona com vegetação densa, e de repente lá consigo ver o bicho. Ele estava pousado para aí a 2 metros do chão, que não estava muito alto, e de repente lá vejo o bicho. Um bicho todo castanho, lá lhe consigo ver a cauda assim um bocadinho mais avermelhada, e pronto, depois fiz aquele exercício que já tinha feito com o trigueirão. Vou ao livro ver quais são os bichos parecidos e depois vou ver a descrição do canto. E portanto fui juntando estes elementos e depois verificando naturalmente que o bicho ocorria em Portugal, que eu cheguei à conclusão que tinha acabado de identificar o meu primeiro roxinol comum. Portanto, foi assim mais um processo de descoberta em que eu tive que fazer, primeiro procurar o bicho para ver onde é que ele estava, e depois de observar e de escutar e ver a descrição, mas realmente foi assim um desafio, porque eu tive ali bastante tempo, enquanto o bicho continuava a cantar intensamente. No início de junho eles ainda cantam bastante, e então foi esta a história do contacto com o roxinol comum, foi ali a caminhar na zona do Alambre. O canto é precisamente uma das características que tipicamente qualquer pessoa associa aos roxinóis. É porque o canto do roxinol tem algumas particularidades. A primeira é que é extremamente variado. Ele vai fazendo umas frases,
faz uma frase, depois tem 1 ou 2 segundos de silêncio, depois faz outra frase que é diferente da anterior, depois assim faz uma outra frase que é diferente da anterior e ele está sempre a mudar de frase. Portanto, o canto é uma das coisas que torna este canto tão interessante, é a riqueza e a diversidade das frases que ele vai utilizando. Portanto, em vez de ser um canto monótono como o de outras espécies, é um canto muito variado. Essa é uma característica. A outra característica também que distingue o roxinol é que ele canta dia e noite. Claro que durante o dia há muitas aves a cantar, mas durante a noite é diferente. Durante a noite, quando nós fazemos, e eu já fiz várias vezes saídas para observação de aves noturnas, quando nós fazemos uma saída à meia da noite, assim em abril ou maio, ou início de junho, está tudo em silêncio, sobretudo assim longe de zonas urbanas e de estradas, estamos no meio do campo, e é frequente ouvir um ou vários roxinóis a cantar, que é um dos poucos sons que se ouve durante a noite, e penso que faz parte da estratégia desta ave, cantar de noite para se fazer ouvir melhor, porque durante a noite há muito pouco ruído ambiente, e então o canto do roxinol durante a noite ouve-se a grande distância e podemos ficar ali a deliciar-nos a ouvir aquilo. É basicamente para marcar território. Sim, quer dizer, como acontece com a generalidade das aves canoras, os machos cantam para marcar território e para se exibir perante as fêmeas e enfim, para marcar distância face a outros machos também. Portanto, e é frequente ouvirmos 2 ou 3 a cantar ao desafio, às vezes, em sítios com boa densidade, podem estar, sei lá, a 100 ou 200 metros um do outro, em certas áreas. Portanto, eles estão ali claramente a dizer, esta zona aqui é minha. Qual é o habitat preferível para esta espécie? Bom, varia um bocadinho consoante as zonas do país, mas genericamente a principal característica é aquela que eu mencionei relativamente à observação que fiz, que é vegetação densa, a expressão de vegetação densa, que pode ser arbórea ou arbustiva. Portanto, essa é a primeira característica. Tem que ser zonas com vegetação muito densa, eles não gostam de se expor muito. Ocasionalmente podem vir cantar assim num ramo mais exposto, até já vi um a cantar uma vez num poste telefónico, mas não é assim muito habitual e eles gostam de ter vegetação densa onde se possam refugiar e construir um ninho. Depois, para além disso, eu diria que eles não gostam de zonas demasiado secas. Portanto, isto significa que no sul do país, estamos a dizer aqui, grosso modo, do Tejo para baixo. No sul do país, eles ocorrem principalmente ao longo de linhas de água. Não é exclusivamente, mas é principalmente. Porque ao longo de linhas de água normalmente há alguma umidade, não são zonas demasiado secas. E muita vegetação, tipicamente, também, E não é? mais vegetação densa, sim. Podem ocorrer em zonas longe de linhas de água se houver vegetação muito densa, mas, por exemplo, aqueles matagais de estevas e isso, eles não ocorrem, porque também não têm estrutura, não é só densidade, é também tamanho. Quer dizer, matos com 1 ou 2 metros para eles são insuficientes, eles gostam de coisas um bocadinho mais desenvolvidas. Portanto, tipicamente é galerias ripícolas, pode ser giestais assim já um bocado densos, com algumas árvores pelo meio, pode ser certas zonas de matagal mediterrâneo desde que estejam bem desenvolvidas. Quando vamos mais para o norte, no norte, como é um bocadinho mais úmido, e a vegetação às vezes também cresce mais, eles às vezes podem ocorrer também em sítios sem ser ao pé de linhas de água, mas sempre com alguma vegetação densa. Ou seja, não aparecem em sítios que não tenha, sei lá, o chamado extrato arbustivo é essencial. Mudando aqui um bocadinho o tema, como é que é em termos de movimentos migratórios esta ave? Isso é um aspecto muito interessante, como aliás é interessante para a generalidade das aves migradoras. Isto é um migrador estival, portanto, que vem visitar, nos vem visitar para se reproduzir e que passa o inverno na África tropical. Portanto, tal como eu já referi para o caso do abelharuco, é o chamado migrador transsaariano. Eles chegam os primeiros em finais de março, portanto as datas para cá são bastante parecidas com as que se registram para o abelharuco. Chegam os primeiros em finais de março, mas depois vão chegando bastantes ao longo de abril. Aliás, há estudos feitos na zona de Gibraltar que mostram que o pico de passagem para cima se dá na segunda quinzena de abril. Portanto, ou seja, o facto de nós ouvirmos os primeiros em março não quer dizer que já tenham chegado todos, nem nada que se pareça. Chegaram os primeiros, depois ao longo das semanas seguintes vão chegando muitos. E além disso passam por cá bichos vindos de França, da Bélgica e da Alemanha. Portanto,
Alguns dos tais que passam em abril podem ser bichos em passagem mais para norte. E depois vão-se embora, há uma grande passagem em agosto e setembro, mais uma vez apanhando também bichos vindos de outros países europeus, e depois em outubro praticamente já não há. E eles vão invernar então na África, portanto, mais uma vez na África tropical, ali na zona do Senegal, por exemplo, e outros países ali da África Ocidental. Isso é conhecimento adquirido com base em anilhagem? Essencialmente, é assim, a anilhagem permite controlar alguns movimentos, mas para saber as zonas de invernada nós não precisamos de anilhagem, porque há observações em África e até já ali que há registros de bichos a cantar nas zonas de invernada. Há algumas espécies que fazem isso, cantam nas zonas de invernada. Mas em relação à anilhagem, não há muitas recapturas em África, porque estes bichos pequeninos são difíceis de recapturar. Portanto, sabe-se que eles invernam nessa zona. Acho que há um registro de uma avanilhada de salvo erro de Espanha para a Serra Leoa, e depois há alguns registros de movimentos de aves de recapturas dentro da Europa, porque, por exemplo, em Espanha já foram recapturados bichos anilhados em França e na Alemanha, e em Portugal também, França, Bélgica e Alemanha. Por isso é que nós sabemos que passam por cá os bichos vindos de outros países europeus. Devem passar por cá em setembro, principalmente. Em África, como eu disse, como há muito menos anilhagem, é muito menos frequente haver recapturas de passariformes. As recapturas que há em África normalmente são de bichos maiores, ou bichos com transmissores, ou bichos com anilhas coloridas, etc. Com pequenos transmissores, com anilhas metálicas, não. Agora, em Inglaterra, eles também, há um livro engraçado que é o Atlas of the Migration, o Migration Atlas, portanto, o Atlas dos Migradores, e eles em Inglaterra, eles nidificam, embora não sejam muito abundantes, mas nidificam o número de controlos. Controlo é quando uma anilha é recuperada também, né? O número de controlos vivos ou mortos. Eu acho que controlos é mais usado para bichos vivos, por acaso, e depois para anilhas mortas é recuperações. Mas, pronto, nesse livro eles descrevem um total de 60 e tal recapturas que houve de roxinóis anilhados em Inglaterra. Alguns noutros países europeus, portanto, que mostra que eles vêm para cá, e alguns também dentro da Inglaterra, na zona onde foram anilhados ou numa zona distinta. E eles também, quando há recapturas de bichos mortos, eles identificam a causa, e cerca de metade são por causas humanas. As causas humanas pode ser acidentes, atropelamentos, ou pode ser capturas. Esta espécie, como muitas outras aves migradoras, sempre sofreu muito com as capturas. E também já li aí, já não me lembro em que trabalho, que eles antes também eram capturados para meter em gaiola, talvez por causa de ser um canto muito bonito. Portanto, às vezes essas práticas ainda existem em certos sítios. Portanto, metade das causas seria por causas humanas, e depois havia também cerca de um terço ou mais que era capturas devido a predadores domésticos, que também é algo que vitima muito as aves jovens, não é? São aves que facilmente são apanhadas por cães e gatos, por exemplo. É um assunto polémico esse dos predadores domésticos. Vamos ver, o assunto é polémico porque nós sabemos que os animais domésticos mexem com as emoções das pessoas e, portanto, as pessoas não gostam, obviamente, Pronto, estas discussões normalmente acabam por ficar um bocado acaloradas. Agora, eu não estou aqui a apontar o dedo aos predadores domésticos, a dizer que se não houvesse predadores domésticos que os roxinóis não sofriam, não é nada disso. Estou apenas a partilhar algumas estatísticas a dizer que uma das principais causas de mortalidade dos roxinóis comuns anilhados foi a captura por predadores domésticos. Ou seja, pronto, o predador doméstico, vamos imaginar um cão ou um gato apanhou o bicho e viu-se que o bicho estava anilhado, e nesse caso ficou registada a causa de morte. Agora, não podemos a partir daqui extrapolar quão significativo é que isto é, né? Portanto, isto é apenas um dado que mostra que os predadores domésticos são uma causa de mortalidade. Isto não nos permite quantificar muito para além disso. Por isso é que eu também acho que é preciso aqui alguma cautela nas interpretações destes números. Ou seja, não devemos ignorar o fator, mas também não devemos também não é para fazer um drama, não é? Diz-me uma coisa, em relação à alimentação, esta ave e outro tipo de aves que se alimentam basicamente de invertebrados terrestres, que nome se dá a este tipo de alimentação? Bom, é assim, uma ave que se alimenta de invertebrados e de insetos é uma ave insetívora, não é? Não sei se era esse o sentido da pergunta ou se... Sim. Sim, portanto, são insetívoros.
ou seja, capturam invertebrados, ao contrário de outras aves que alimentam, que apanham, como as andorinhas, ou até os papamoscas, ou os abelharucos, que já falámos, que apanham as suas presas em voo. O roxinol comum apanha sobretudo no solo, um bocadinho como aos piscos de peito ruivo também. Ou seja, desce ao E solo, como os melros. depois anda ali sim, também. Anda ali a saltitar à procura de bichos que estejam escondidos, por exemplo, por baixo da manta morta, ou ali a passear no sol, nomeadamente, o que é que ele gosta? Pequenos escaravelhos e formigas. São assim um tipo de presas. Ou seja, é engraçado nós vermos que cada espécie tem preferência por um determinado tipo de alimento e às vezes uma dieta muito específica, e é isso que permite que espécies diferentes de aves, aparentemente até próximas em termos, enfim, taxonómicos, consigam partilhar o mesmo espaço sem conflito, é que elas consomem presas diferentes. Ou Não há seja, competição. eu não vou, vamos ver, não há competição, não pode ser visto em termos absolutos, porque, enfim, com tantas espécies a partilhar o espaço, haverá sempre alguma sobreposição. Quanto mais não Mas, seja pelo espaço, não é? sim, claro, mas vamos imaginar que temos roxinóis comuns e melros, não é? Ainda agora falaste do melro. O melro, enfim, que durante o inverno pode ser frugívoro e andar nas vagas, mas na primavera também vai capturar invertebrados, mas vai capturar coisas maiores, como por exemplo minhocas, não é? Enquanto que se o roxinol vai aos escaravelhos e às formigas, não é exatamente o mesmo tipo de presas que os melros estão à procura e, portanto, não existe uma grande sobreposição. Portanto, estou a dar isto como exemplo, obviamente que depois estas interações são muito mais complexas, porque primeiro não são só duas espécies, não há só roxinóis e melos, há dezenas de espécies, né? E não é só aves, há outras espécies também, outro tipo de animais a procurar presas. Mas, simplificando um bocadinho, há uma espécie de não competição ou uma segregação pelo tipo de alimento. Ou seja, imagina que num sítio tens minhocas e tens formigas, pode lá estar o roxinol e o mel, porque o roxinol anda às formigas e o mel anda às minhocas. Pondo a coisa de uma forma simples, mas só para explicar como é que espécies diferentes podem partilhar o mesmo espaço sem que isso signifique haver logo. Mas atenção, também há casos em que há competição e, por exemplo, é um facto conhecido que as grandes rapinas, sei lá, entre águas reais e águas de Borneo, elas não se toleram mutuamente, porque há competição pelo espaço e pelas presas. Portanto, não quero estar a simplificar em demasia, mas efetivamente é interessante notar que mesmo dentro do mesmo habitat, neste caso, por exemplo, uma zona florestal, pode haver 2, 3, 4, 5, 6 espécies de aves ali todas a alimentarem-se no solo, depois há outras que se alimentam, sei lá, nos troncos das árvores ou nas folhas, há outras que se alimentam em voo, e portanto conseguem coexistir porque cada uma se especializou num determinado tipo de presa e de alimentação. Para terminarmos aqui, há uma questão que eu gostava de deixar ainda também, que tem a ver com o seguinte: eu nunca vi nenhum ninho de roxinol, mas li alguns que os roxinóis fazem o ninho em forma de taça, por vezes com uma cobertura. Como é que é essa história da cobertura? Eles Olha, metem um eu teto. também nunca vi nenhum ninho de roxinol. Portanto, não sei descrever exatamente essa cobertura, até porque estes ninhos também estão enfiados na vegetação densa, e, portanto, eu acho que para encontrar um ninho desses seria necessário andar à procura, ver onde é que os bichos se dirigem durante a época dos ninhos. O que eu sei é que eles são construídos ou no chão, ou a muito baixa altura, no meio dos arbustos, ou até entre a erva densa. Portanto, são estruturas em forma de taça, mas são relativamente volumosos, feitos de folhas e de erva seca, mas lá está, estão enfiados assim no meio da vegetação. E portanto, normalmente para descobrir isso, a pessoa tem que se calhar perder um dia inteiro ou mais à procura de perceber onde é que. E depois, é assim, primeiro tem que se gastar tempo, e depois tem que ser na época própria, que é na época em que os ninhos são ativos, que será na parte final da primavera. Mas eu também nunca fui à procura, porque eu também nunca fui andar muito aos ninhos, confesso. Ou seja, já encontrei ninhos de várias espécies casualmente, mas nunca andei a fazer assim um esforço direcionado para encontrar ninhos desta ou daquela espécie. Agora, há trabalhos feitos que, obviamente, que descrevem depois os ninhos que permitem ter estas informações. Mas, de facto, isto da cobertura não sei descrever porque nunca vi nenhuma. Verdade. Então, muito obrigado, Gonçalo. Despedimos aqui com mais uma conversa. Desta vez estivemos então a falar sobre o roxinol. Até à próxima. Até à próxima, Zé.